Bom, está impedindo que ele tem dono ainda é um terreno privado, né? Ele ainda é do Grupo Silvio Santos e ainda tem uma negociação muito grande, porque a não ser que assim tenha um mecenas, um milionário, um bilionário, já que na pandemia o Brasil aumentou o número de bilionários, que tenha um bilionário que resolva pagar para o Silvio Santos esse terreno, comprar e dar uma destinação pública para isso, ainda tem uma luta muito grande para que ele seja reconhecido como parque e aí o poder público faça uma desapropriação ou uma troca de potencial construtivo para um outro lugar. Tem várias ferramentas que podem acontecer e que não precisa destinar nem R$ 1 do poder público para que isso se torne um parque. Mas, por enquanto, isso ainda é um terreno privado e isso é um tabu muito grande no Brasil, entendeu? O tabu da propriedade privada. Eu não acreditava que fosse possível, entendeu? Quando você trata com dinheiro é muito difícil. E eles foram comprando. E só o pessoal da companhia de teatro que foi resistindo a tudo isso, entendeu? O próprio Zé Celso. Sempre morei no Bexiga, né? Então tem 61 anos, completado agora no final do ano. Eu só morava de um lado da Brigadeiro e vim pra cá, pra esse lado, mais especificamente, mais Bexiga, fazem uns 35 anos, por aí. Eu era uma criança que gostava de ir ao teatro e quando eu fiquei uma criança um pouco maior eu continuei gostando de ir ao teatro, então eu assisti muita coisa na vida, assim, com 10, 11, 12, eu assisti muitas peças de adultos, assim, muitos filmes, porque minha mãe gostava muito, então minha primeira relação com o teatro começou de público. No Rio tinha muito, você fazia oficinas com diretores e tal, aí eu fiz uma oficina com um cara. Entrei na companhia, eu e muitas pessoas, a gente começou a trabalhar. Trabalhei em 2 companhias no Rio de Janeiro, até que eu assisti o Teatro Oficina. E fiquei, assim, completamente apaixonada por esse trabalho. E quando 2 anos depois eles voltaram fazendo Bacantes, aí eu assisti de novo e falei, nossa, eu tenho que ir para São Paulo, acho que eu tenho que ir. Liguei para o Zé, para o Marcelo, pedi um asilo teatral. E cheguei aqui e me dei muito bem com o trabalho. Assim, eu saquei, né? E estou aqui há 20 e vou fazer 25 anos esse ano. Eu sou um senhor, um sexagenário. Então, eu conheci o Zé Celso em 1986, no Rio de Janeiro, no Baixo Gávea. A gente, na verdade, começou ali um caso, deu um casamento e tal. E eu queria fazer teatro, já tinha feito alguns cursos, assim, mas não conseguia chegar ao teatro, né, enfim. Aí eu conheci o Zé. Né? É engraçado que o meu irmão me levou numa Mãe de Santo, que é a primeira vez que jogou jogo de búzio pra mim, aí falou que eu ia conhecer um velho que ia me colocar no caminho que eu queria. Ao mesmo tempo, o Zé tinha ido num pai de santo que falou que iria conhecer um jovem. Eu era um jovem. E eu vim para São Paulo. O teatro estava em obra, o teatro não existia, assim. Eu queria fazer teatro. Aí tinha que construir um teatro. É engraçado olhar para trás e pensar assim, sabe? Porque um dia, até um dia assim, eu tomei um ácido, aí eu vim para cá. Aí quando eu olhei, eu vi esse monumento, que é esse teatro, né? Antes dele ser construído. Ele estava só com as estruturas, né? Vazado, com esqueleto. Aí eu na hora eu saquei que era primeiro, que isso aqui era quase um templo, né? Hoje em dia todo mundo chama de templo, que é um espaço sagrado, mas saquei que era um espaço sagrado. O Teatro Oficina está no Bexiga, né? Assim, na real,
Eu vim do Rio de Janeiro, então assim, o primeiro lugar que eu morei, assim, uma casa minha, primeiro eu morei na casa de um amigo da minha mãe, depois dos pais, dos amigos, que eram assim. Mas aí eu falei, não, eu preciso morar no Bexiga. Então, em 97 já eu me mudei para o Bexiga. Eu morava na Major Diogo e não é nem que ela foi se expandindo, ela cresceu junto, né? Porque o Teatro Oficina está no Bexiga. E o Teatro Oficina faz questão de estar no Bexiga, né? No sentido assim, E o Teatro Oficina tem essa janela maravilhosa, que então não tem como não estar no Bexiga, né? Eu gosto do estilo de como é formado o teatro, de não ter aquele enquadramento de teatro mesmo, sabe? É um lance meio arena, meio doido. Eu acho que isso aconchega bastante, tanto o pessoal que vai assistir e aproxima bastante com o pessoal da companhia também. E o Bexiga é um bairro onde ainda é difícil apartar as pessoas, porque é um bairro que reexiste sempre, tem uma cultura muito forte, uma cultura de mistura, uma cultura de rua, essa coisa assim. Então, você vê na festa da Quiropita italiana, você vê um monte de gente preta dali, do Saracura, que é onde é a Vai-Vai, que agora saiu para virar metrô. Mas é que ali nas margens do Saracura era 1 quilômetro. Então, essa mistura de você ver uma festa de uma santa italiana, cheia de uma periferia central, cheia de gente preta, isso é maravilhoso. Porque o Bexiga, ele é um lugar onde se mistura as coisas. O Bexiga é um bairro que foi um quilombo, depois o Bexiga recebeu uma migração de italianos, isso trouxe uma característica. Depois o Bexiga recebeu uma leva de pessoas que vieram do Nordeste para trabalhar na construção de São Paulo. E muitos artistas do Teatro Oficina na década de 70 são dessas pessoas, pintores. Tem o Surubim Feliciano da Paixão, um dos maiores artistas que essa companhia já teve. Uma das grandes memórias, que acho que a maior delas tal, é a Vai-Vai, né? Porque eu nasci e a Vai-Vai já estava aqui e tipo, esse ano foi muito marcante porque a gente acabou perdendo a quadra, né? Esse ano, por causa das obras do metrô, acabamos ficando sem quadra. Então pra gente é difícil, porque eu tinha uma memória da 14 bis, os nossos ensaios, 15 mil, 20 mil pessoas, entendeu? E já fazia parte de uma agenda minha e do bairro, né? Todo fevereiro. Então, pra gente foi uma grande perda. Quer dizer, mesmo mudando o espaço físico, afetivamente fica aquela memória, não tem jeito. Não vai ter como passar por lá e não lembrar da quadra. Realmente foi uma coisa assim, quanto menos poder você tem, mais fácil é te tirar de lá. Que o Vai-Vai era tombado e conseguiram tirar a quadra de lá. Então, pra gente é muito complicado. Eu acho que poderia sim ser poupado pelo tempo, pela história, por muita coisa que a gente já perdeu historicamente, que a gente perde até hoje em virtude da grana. Eu tenho amigos que passam por lá, choram até hoje de ver a quadra no chão. Começou a demolição há uns 2 meses, 3 meses, mas tipo, pra gente é uma memória muito afetiva, entendeu? Tipo, é difícil passar por ali. Tinham 3 casas ainda aqui quando eu cheguei, que é essa parte aqui de cima. Eram 3 casas dessas assim, estreitas, como é a oficina. Casarões, primeiro tinha aqui uma polonesa que morava aqui do lado, que tinha um canto muito bonito. Ela cantava... É uma coisa assim, bem louca que ela cantava. Aí, e do lado tinha uma casa, uma pensão, eu acho que até o primeiro projeto da Lina englobava essas casas. Mas assim, e desde sempre tinha essa coisa com o Silvio Santos, mas tinham essas casas aqui o negócio, a gente ficava de olho, era nesse espaço de trás, assim, como se fosse um anfiteatro. Tem até um primeiro projeto tem um projeto do Edson, que o da Lina a Lina caía aqui numa praça. O primeiro projeto da Lina, o primeiro esboço da Lina. Depois, quando o Edson entrou no projeto também, ele também esboçou uma coisa até com pistas laterais, e para poder fazer coisa com público no meio.
né, e poder fazer encenações, pensando sempre no anfiteatro. Aí do anfiteatro caiu para o parque. Aqui tanto que era, como é que a gente chamava? Anhangabaú da Felicidade. Que a gente chamava esse, que a gente queria, já era uma praça. Mas a gente falava só dessa parte aqui de trás. Aí o negócio foi crescendo, porque tem isso tudo aqui. Ele demoliu um prédiozinho dele que tinha o prédio da esquina. Ele foi demolindo tudo, e foi na época dos Sertões que ele demoliu ali aquele prédio da esquina, que tinha o bar do Adelino. As crianças do bairro aqui, né, essa parte da Bela Vista, conhecida como Bexiga, não tem como ter um lazer nem de parques e nem um lazer cultural. O teatro é muito caro, as mães trabalham, não pode levar quando tem alguma coisa gratuita. Essa área aqui é densamente povoada mesmo, tem muita gente, tem muita criança, tem muita gente, e tem 2 praças no Bexiga. Essa aqui de cima, Pérola Baita, e a outra é a 14 Bis. Só que aquilo não é praça. Ou seja, não tem nem praça. Então a ideia do parque surgiu também por isso. Falar como é que pode uma área tão povoada não ter um lugar, um parque, onde... Aí todo esse movimento nosso deu que aí era... Porque no projeto... Aí depois veio o projeto o primeiro esboço do Edson, o Paulo Mendes da Rocha também esboçou uma coisa com restos que tinha ali, hoje em dia está construído ali com várias lojas. Aquilo ali era um espaço assim que existia, que eram restos do Miocão. Aqui também não sei o que está agora, ele queria fazer torres, que era uma torre de memória e uma torre de produção. E embaixo do Miocão, aonde é o sacolão, era para fazer uma praça. Bom, veio o sacolão, isso na época da Erundina ainda, que o sacolão entrou, né? E a gente queria fazer isso. Bom, mas aí também a gente teve um movimento ali que junto com... para ocupar aquele espaço ali de cima, que agora são quadras, que foi ocupado por... Aí, gente da área que... Próximo ali do teatro, vocês passaram lá, acho que vocês devem ter visto embaixo do viaduto, existe o projeto Arena Bela Vista, né? E o projeto, simplesmente eles ganharam embaixo do viaduto e eles têm hoje lá 400 crianças da região e que hoje tem a possibilidade de praticar um esporte, que era uma ideia pequena e que acabaram conseguindo o viaduto, né, quase na frente do teatro ali, e virou um baita projeto. Agora, assim, se essas torres, que por enquanto estão travadas por uma questão, elas não têm licenciamento ainda, e espero que não tenha, porque primeiro, assim, estão vendo que tem um rio aqui, o rio está também querendo sair, mas caso fosse aprovado, por exemplo, o grupo Silvio Santos teria que remanejar esse rio. E essa obra de remanejar um rio, ela não é uma obra só privada, só do empreendimento. Essa obra, ela vai ter, ela tem que ter uma parceria pública, porque o rio está canalizado, é de responsabilidade da cidade. Então, o dinheiro que se gasta, a prefeitura gastará muito dinheiro caso tenha que acontecer torres, porque vai ter que desviar o rio. Você não pode, você tem uma legislação que infelizmente não vai deixar você meter uma tora, inclusive você vai cair o seu prédio, né? Se você botar em cima de um rio passando aqui, que está canalizado a 4 metros do chão. Fala assim, mas as pessoas constroem suas casas, vai criminalizar, uma coisa de racismo ambiental que vai criminalizar quem é pobre, fudido e que tem uma casa, um barraco na beira de um rio, numa zona de manancial. Mas assim, a maior quantidade de obra de impermeabilização de solo não é o barraco da pessoa que acontece. Eu não estou dizendo assim, mas você botar na conta
de enchente, de tudo isso, as pessoas que por uma questão social não têm onde morar, quando quem mais impermeabiliza o solo de uma cidade são empreendimentos aprovados, não são empreendimentos ilegais, porque se você faz aqui 3 torres, você não vai deixar essa permeabilização toda que nesse momento tem. Que essa chuva aqui era para estar tudo alagado, por exemplo, você vai cimentar uma área gigantesca. Então a maior parte de impermeabilização do solo, que é uma questão de aquecimento global, que é uma questão de todas essas ambientais, são obras oficiais e legalizadas, entendeu?